de massa de solo concentrado de fechado. Como se você substitui exatamente pelos conceitos do mal. Simplesmente agradecer a forma. Rafael Berges, de João. Adilson, gostaria de ter uma ideia dentro da prática, a pergunta encapsulada também, para a modelagem do sistema solo-estrutura, existe uma metodologia para você definir as molas do solo. Né? Gostaria de saber qual é essa metodologia, qual a teoria utilizada para definir as molas. Dentro da prática que vocês fazem, eu gostaria de saber qual a influência da rigidez da mola, dessas molas, na frequência natural do sistema. Né? Essa seria uma pergunta. Uma outra pergunta seria, se a frequência natural do sistema estiver dentro do 0,8 e 1,2 frequência de operação do equipamento, vocês teriam que aí mexer na rigidez da estrutura para sair dessa faixa. Né? O que seria mais eficaz? Mexer nas dimensões, vamos supor que a gente não tenha restrição quanto a espaço. O que seria mais eficaz? Mexer nas dimensões horizontais, né? base e largura, ou em termos de altura do bloco. Bom, basicamente isso. Rafael, a mexer na altura é mais funciona melhor. Não adianta você ficar mexendo com a altura, dimensão, não vai dar grande diferença no modelo. Sempre mexer na altura vai funcionar melhor. E qual foi a sua primeira pergunta? Quanto à teoria utilizada para a definição das molas e as molas são a própria teoria da norma, né? Aqueles valores de coeficiente de mola K. Mas é o que? Pode ser Barcan, pode ser. Você sabe qual é? O método considerado semi-espaço elástico. E aí eu gostaria de saber o seguinte: as molas é algo empírico, né? Variando a resistência, variando o valor da mola, por exemplo, se eu utilizar, às vezes eu utilizar 1000, utilizar 2000, ou utilizar 500. Porque a frequência natural é a função. A frequência natural é a função exatamente da raiz quadrada de K sobre o. Então, se o valor de K altera completamente. Então, quando você, ela ficou aqui, se você tiver condição de deixar um pouquinho na função e aumentar o exemplo N, você vai perder radicalmente a frequência. A questão é a seguinte: a mola é difícil a gente ter um valor exato para a mola. E se a influência do valor da mola na frequência do sistema, a mola de estudo realmente é sensível, eu acho que talvez, não sei se vocês fazem aí uma análise variacional desses valores. Não, com certeza não. Com certeza é sensível. E que dentro da prática de efeito, vocês fazem uma variação, fazem 2, 3 análises para molas com valores diferentes? Não, o que você faz é que você dimensionou a princípio. Se não passar, aí você vai começar a mexer na altura, aí continua não passando. Aí vamos ver se dá para aumentar o G, que aí você aumentando o G, você aumenta o coeficiente da mola e, consequentemente, melhora a frequência. É meio uma tentativa mesmo. Não passou dentro
de algum daqueles quesitos de frequência, severidade de vibração, a princípio o que eu faria primeiro? Aumentar as dimensões. Mas a questão é a seguinte, passou. No fator lá 1,5 maior do que a frequência natural do sistema. Mas se eu mudar um pouquinho o valor dessa bola, pode ser que eu caia para o valor de 0,8 a 1,2. Não, mudar um pouquinho não vai cair, deixar de estar dentro do intervalo, não. Se você mexer um pouquinho com a mola, não vai sair fora do intervalo. Ah, você passou, beleza, está fora do intervalo. Se você mexer um pouquinho, só um pouquinho com a mola, não faz a diferença. Seria relativo que o dobro? Ah, eu acho muito mais do que o dobro, né? Eu acho que sim. Tá bom. Rafael, só eu não sei se eu entendi o que você está buscando. Você quer saber de onde se tira esse conceito de constante de mola, é isso? Não, por causa. A Roberto você troca para chegar ao constante de mola. Só uma informação, um pouquinho fora disso. Nós estamos aí tentando estudar a DIA, compilar a DIA, para buscar molas apoiladas, né? Se você for começar a estudar mesmo, cada faixa interfere na constante de mola da outra faixa. Quando carrega aqui, a mola seguinte é modificada. Então tem que se de algum modo arbitrar, porque senão é inviável. Faixa de radier, várias molas, nessa faixa varia o longo e varia a faixa de lado. Então, adota-se uma expressão, uma teoria e faz uma constante. E ali vai se verificando, não tem jeito, é muito difícil. Apoio elástico é muito difícil. O índice de hoje do vento líquido ele tem mais de 100 anos. Foi estar no ar há 100 anos. Tá? Só informação que essa dúvida que você está tendo é o que eu estou querendo usar. Mas é muito mais difícil. Vou passar a palavra para você. Vou fazer só um comentário rápido, eu acho que a preocupação que o Rafael apresentou é o que a gente tem também. Como você tem pouco feeling para... Estamos falando de projetos, né? Você não tem muito controle da variável rigidez. Então, quando a gente está no projeto e esse valor tem, por exemplo, que a norma indica é um método de obter, né, através do G, e aí obter as rigidezes do solo, do sistema. Mas, normalmente, a gente pede para analisar esse valor variando o valor, vamos dizer, meta, né, que se obter através daquele método, analisa com esse valor, analisa com o valor reduzido de 30% e analisa com o valor aumentado de 30%. Se essa variação mudar totalmente o resultado, em geral, a gente, por exemplo, vai até estaquear a máquina para não ficar dependendo de variar 30% o valor de rigidez do solo e a decisão de estaquear ou não a máquina estiver embasada nisso, a gente vai pular para a segurança e provavelmente estaquear a máquina para fugir totalmente dessa possibilidade de problema. Obrigado. Eu acho que isso depende do caso. Eu já tive uma experiência de aumentar muito só para testar. Era uma fundação que não estava passando de jeito nenhum. A gente aumentou muito o valor da constante e nem assim passou. Então acho que depende mesmo da situação, da dinâmica do equipamento. Hoje existem bastante ferramentas prontas. Antigamente era o Barca, o Beijo, o Alt, e esse conceito ele encontrava lá na jogatina. Primeiro, curiosidade, não sei se ainda possui esses livros. Compressor, turbina, aditivo de rotação. Só curiosidade. Eu tive que consultar vários livros, toda essa teoria realmente a gente acaba rendendo, analisar. Vocês olham lá. E segundo, é que na vida profissional, nós estamos, ele mexe na sua máquina, é algo que existe, não é verdade? Então, a pergunta é a seguinte: vocês estão se preocupando em comparar a previsão
com o comportamento real, monitorando fotógrafos, coisas de toalha, a frequência natural, a frequência de vibração real, medindo em si o equipamento funciona. Vocês têm feito isso? Porque nós vamos apresentar dois casos, bem resumidamente, dois casos que houve essa medição com a máquina em comissionamento. Mas um dos últimos expedimentos a gente tem medido, pode ser dizer que está virando procedimento comum, embora esses dados não sejam analisados, né, para quem projeta a fundação, que seria interessante. Porque às vezes a previsão estava dentro do tolerável, a medição talvez também dentro do tolerável, pode ser bem diferente do que foi estimado, né? Então seria uma retroanálise seria bem interessante. O Eduardo Arregui, que vai trabalhar comigo na próxima sessão aqui, vai apresentar uma análise desse caso. Agora, uma proposta de fazer uma excitação da base, ainda sem a máquina, para checar se as frequências naturais estavam bem estimadas. Você conhece a força de excitação, então você teria uma previsão ou de amplitude de vibração, ou de velocidade de vibração em determinado ponto, diferente daquela da máquina, porque a força de excitação poderia ser menor ou diferente, ou mais fácil de implementar na obra. É só uma ideia, né? Mas ainda não fizemos. A turma do projeto não é a turma que executa, é uma turma de parametrização. Nas empresas tem sempre a parte da estrutura, a parte da geometria, né? E realmente, já que o professor falou aí, volta para o meio de campo. O cara que entende um pouquinho disso e entenda definições. Esse profissional é o que volta no mercado. Aliás, volta tudo, né? Mas esse, inclusive, tem que ter uma evidência maior, né? Que é o que a Copa realmente verifica-se que o mercado carece que domina a parte computacional, a parte de investimento estrutural, a parte geotécnica e a parte de acompanhamento de obra. Mas esse profissional, professor, além de estar difícil, ninguém quer. Peguei o mesmo corpo no final, e o cara com 60, 70 anos não vai querer mais ficar nessa, né? No mercado. Qual o tipo de máquina tem mais problema para ter, mais suscetível a ter problemas com vibração? Dentro da experiência que vocês já tiveram. As três que eu já tive experiência, soprador, compressor e bomba, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Dois projetos de máquinas que eu já participei não foram tantos assim. Mas assim, que eu tive mais dificuldade para dimensionar a fundação, geralmente foi o compressor. Quando a vibração do compressor é bem alta, ele é pesado, a vibração alta, geralmente a gente consegue dimensionar rapidinho, fazer convergir rápido. Agora, quando a vibração dele é muito baixa, e aí essa vibração vai se aproximar da frequência do solo e da própria frequência natural da máquina, aí dá uma dor de cabeça grande, porque normalmente você já não tem espaço para crescer mais para fundo nenhum. Existem situações onde você, até para estaquear, você vai ter dificuldades. Então, para mim, o mais difícil é o compressor. Baixa frequência. Baixa frequência. Só gostaria de fazer um comentário em relação ao comentário do professor Aori, em relação a essas metodologias e modelos de determinação de frequência natural e amplitude de vibração, esses modelos simplificados massa-mola. Então a gente estudou e comparou alguns resultados de resultado desses modelos simplificados com resultados de modelos de elementos finitos. E a gente percebeu que esse tipo método de Rausch, ou o próprio Barkan,
e um Chaudhary, um estudioso indiano. Algumas frequências, não necessariamente é fundamental a primeira, mas algumas frequências maiores, por exemplo, a terceira frequência, isso claro depende do tipo de solo, elas poderiam coincidir, mas em termos gerais, esses métodos eles não são bons para estimativa. Eles podem correr a erros na análise, por exemplo, na análise de dinâmica em relação à ressonância. Então, uma das recomendações do meu trabalho de mestrado a gente fez a avaliação, a gente chegou à conclusão que não é, obviamente, a melhor solução. Elementos finitos, em termos de modelo numérico, ou comparando com esses modelos analíticos, não seria recomendado, principalmente para projetos, principalmente compressores de grande porte, como os que a gente trabalhou, que eram compressores alternativos, eram de baixa frequência, mas os valores descolavam muito um em relação ao outro. Em relação à pergunta do Rafael, em relação ao tipo de compressor que dá mais, normalmente resolve problemas, na nossa experiência na Petrobras, a gente tem percebido que são os alternativos. Somente os alternativos costumam dar problemas de excesso de vibração acima dos limites somente os limites estabelecidos pelos fabricantes. Se você não sabe. Porque você pode voltar aquela figurinha da coluna de verificação? Não vou fazer comentário, eu só queria que vocês observassem na figura, não existe ressonância nenhuma, tá? Está falando de ressonância aí, é só ver. Eu vou abordar isso na minha apresentação, é somente ver na figura que não existe ressonância, só isso. Mais alguma pergunta? Estou fazendo ginástica. Sobre modelagem em si no SAP e no GT também. Porque uma dificuldade que a gente encontrou no GT, quando a gente fazer com isso, foi modelar elementos. Porque assim, no GT, quando a gente coloca elementos de sólidos e elementos de barra, eles geralmente não respondem muito bem. E no SAP eu vi que foi modelado elemento sólido também com elementos de barra. Essa resposta também não pode ser afetada devido a isso? Pode haver algum problema? Porque no GT o que a gente costuma fazer é colocar as molinhas simulando essas barras que seriam as estacas, simulando essa rigidez no caso, ao invés de modelar exatamente a barra. No SAP você pode fazer isso também. Você colocaria tipo amortecedores representando as estacas, né? E funcionaria também. Apresenta alguma variação assim do não cheguei a simular. Para comparar um com o outro, não cheguei a fazer, mas você pode fazer a estaca geral, né? Igual o vídeo ali, ela mostra esse pedaço ali, mas se tivesse segurado, você veria realmente sólido, né? Mas você já tem muitas pessoas que utilizam simbolizando as estacas e coloca ali os constantes de mola e os processos de Mais alguma pergunta? Só atento aqui, por favor. Então, eu agradeço o Manuel Adilson, Adriano, e passarei agora para o café com a palavra do professor Ney, né?